Do total de 5.564 municípios brasileiros, 4.400 municípios fizeram parte da pesquisa da Confederação. Em cerca de 90% das cidades, há alto consumo da droga, que hoje já ocupa o lugar do álcool em pequenos municípios e também, pasmem, na zona rural. Uma das consequências dessa chegada é o aumento da violência. Em 60% das cidades pesquisadas, a droga está ligada ao aumento de furtos e roubos e da violência doméstica e intrafamiliar. E quase 38% das prefeituras apontam também problemas entre os adolescentes. A queixa mais preocupante é o tráfico de drogas nas escolas. Em outro dado levantado pela pesquisa, em 44% dos municípios não há qualquer tipo de assistência social para familiares de usuários ou para os viciados. Os números e dados impressionam mesmo. Pela primeira vez na história, as apreensões da droga no Brasil ultrapassam aos Estados Unidos, que eram o grande campeão no consumo de crack. É um problema de saúde pública que não escolhe mais a vítima por idade ou classe social. E o pior, 1/3 dos consumidores de crack morre por conta da violência em um período de 5 anos. Gente, o número é muito alto, hein? Olha, 1 em cada 3 usuários morre consumindo a droga após 5 anos. Mas se a gente vai ver agora um depoimento, eu fiquei muito assustada com esses números dessas pessoas, de uma classe específica que entrou no crack. É um depoimento comovente, corajoso, de alguém que quase perdeu a vida. E geralmente as pessoas que dão esses depoimentos, sobre esse assunto principalmente, drogas, né, pedem para não serem identificadas. Mas o seu Gilberto não. Ele estava um empresário, ele estava passando por problemas sérios por causa do crack, resolveu procurar ajuda e aceitou. A gente esteve com ele, ele aceitou contar a história pra gente. Ele tem 52 anos, tem uma filha, tem família, uma neta, e os pais decidiram ajudá-lo a sair da, como ele chama mesmo, da escuridão do vício, né? Vamos conhecer essa história. A gente vai conhecer a história do seu Gilberto, que tem 52 anos e há 27 dias está internado nessa clínica de recuperação em São Paulo, né, seu Gilberto? 27 dias. Já usou praticamente todos os tipos de droga? Sim, todos os tipos. E o crack realmente é a mais agressiva? É a mais agressiva, foi o que acabou praticamente com a minha vida, né? Quem o vê assim, internado numa clínica, nem imagina a vida que o ex-empresário já teve. Ele foi dono de terras e tinha um alto poder aquisitivo. Por causa das drogas, perdeu quase tudo. Perdi família, perdi emprego, perdi bens, né? E principalmente eu roubei muita coisa, né? Roubei sonho das pessoas, o sonho da minha família. Enfim, uma coisa que eu nunca mais vou poder repor, né? Queria que o senhor descrevesse qual foi a sensação da primeira vez que o senhor usou o crack. É uma sensação de euforia, né? Uma sensação de euforia, uma sensação de bem-estar. E uma sensação também de coragem, né? Mas uma sensação de dor logo em seguida, né? Há mais ou menos um mês, quando o senhor procurou ajuda, quantas drogas o senhor consumia, assim, por dia, por semana? Como é que estava? Eu estava gastando uma base de R$150 por dia, né? De droga, era muita droga, né? Era muita droga, era a base de 15 pedras de crack por dia, né? Era muita coisa, né? E era uma sensação de desespero, né? Era muita dor, né? Muita dor, completamente fora da sociedade, né? Não queria ver ninguém, ficava preso dentro de casa o dia inteiro, num desespero total, né? Hoje estou começando a recuperar algumas coisas, né? E me fiquei completamente desleixado, né? Não cuidei mais da minha saúde, não cuidei nem dos meus próprios dentes, né? Hoje que estou indo atrás cuidar de dentes, de tudo isso aí, né? Com a ajuda da minha família. Hoje sou uma pessoa dependente, né? Quem cuida de mim são meus pais, sendo que na idade que eles estão, eu que deveria estar cuidando deles, né? O mais difícil para mim vai ser recomeçar minha vida social, né? Que é a reconquista dos meus parentes, a reconquista dos meus amigos, a reconquista da minha filha, né? Da minha neta, né? Que faz mais de 6 meses que eu não as vejo, né?
realmente isso me dá muita saudade do meu pai, minha mãe. Inverter esse reverso que aconteceu na minha vida, né? O que o senhor diria para quem está vivendo hoje a situação que o senhor vivia um mês atrás? Realmente eu diria para parar de perder tempo, com tanta perdas, né? Para parar de perder tanto, né? Para deixar de ser um perdedor, né? E procurar ajuda. E ajuda existe, sim, em muitos locais, né? Eu tive a sorte de vir para um local aqui que estão me ajudando e eu me sinto bem para enfrentar o mundo hoje. E aí tem um dado assustador. Uma pesquisa da USP, lá do interior de Ribeirão Preto, constatou um dado alarmante. E essas pessoas precisam de ajuda mesmo. Muitas pessoas entre 60 e 80 anos, uma idade onde você imagina que estão, né, cuidando dos netos ou estão, né, pegando a sua aposentadoria para fazer alguma outra coisa na vida, eles estão consumindo, gente, essa população de pessoas acima de 60 anos, de 3 a 4 pedras de crack por dia. Dá uma olhadinha nisso. Quando, infelizmente, eu conheci o crack, ele é uma droga potente, devastadora, como se for uma bomba atômica no nosso organismo. E cada vez mais você quer. Este homem de 60 anos é pai de um adolescente e tenta pela 6ª vez se livrar do crack numa clínica de tratamento. Arrependido, ele reconhece o que já perdeu por causa da droga. O crack roubou de mim tudo o que eu tinha, a começar da minha dignidade, minha honra, destruiu todo o meu caráter, me tornou uma pessoa marginal. Histórias como essa são mais comuns entre os idosos do que a gente imagina. Uma pesquisa da Faculdade de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto acompanhou durante 4 anos quase 200 pessoas entre 60 e 80 anos de idade. Os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que 20% dos idosos estavam viciados em drogas. E a maioria deles, com mais de 60 anos, não conseguia largar do crack. Eles contaram que consumiam entre 3 e 4 pedras por dia. Muitos são levados para este centro de atenção psicossocial. Bastante arrependido, não me aceito mais hoje como um usuário de droga. Por isso que eu estou aqui para resgatar minha sobriedade. O senhor acha que consegue vir ao jogo? Consigo, porque tudo é um amadurecimento. Eu entendi que os meus valores estavam invertidos. Existem várias condições da vida da pessoa, né? O contexto onde ele vive, o abandono, o sofrimento mental, a doença mental, se ele tiver, a família, as questões de aposentadoria, dinheiro. Então, são vários fatores, né? Todo um complexo que leva a pessoa a usar a droga para também aliviar o sofrimento, né? Para os médicos que tratam dependentes químicos, o resultado da pesquisa é preocupante. O paciente tem problemas físicos, ele é um paciente mais debilitado, ele às vezes tem problemas de pressão alta, diabetes e outros problemas associados que com o uso da droga terminam se agravando. Pois é, a gente precisa de ajuda para falar desse assunto, tanto quanto essas pessoas aí precisam muito da ajuda de quem está perto. E diante desses dados a gente ficou perguntando o que fazer. A gente pediu ajuda à psicanalista e doutora Analice Gigliotti, que é especialista em dependentes químicos, formada em medicina e pós-graduada em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ainda presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, além de outras associações que a doutora faz parte. A senhora olhando isso, né, e esses dados, para mim, assustadores, né, porque a gente sempre associa uso de droga a pessoas mais jovens,
né, ou por conta de má formação, ou falta de informação, ou falta de condição mesmo social, que não se acha. Agora, quando a senhora vê pessoas já pais de família, gente, avós, aposentados, como é que justifica isso? Assim, o crack é a cocaína, né? Assim, é cocaína só que da forma fumada. E assim, os traficantes, na verdade, nesse momento, eles estão privilegiando traficar o crack à cocaína. Então, assim, uma pessoa que vai procurar cocaína em algum lugar, diz, não, cocaína não tem, mas tem crack. E ela compra o crack. E crack é mais gostoso que cocaína. Crack é uma forma de cocaína misturada com bicarbonato de sódio, amônia, só que por ser fumado, ele faz um efeito mais rápido e mais intenso que a cocaína. Então, assim, aquela pessoa que cheirava uma determinada quantidade de cocaína, ela aumenta essa quantidade porque fica mais viciada. Porque o efeito é mais rápido, chega mais rapidamente ao cérebro, ele rapidamente cai e você fica querendo repetir várias vezes ao dia. Então, assim, eu estou explicando essas pessoas de 50 a 70 anos. Seguramente são pessoas que já usavam drogas, como é o caso desse senhor que falou aí. É uma pessoa que já usava droga e acabou entrando no crack. Porque foi experimentar, porque só tinha isso. Em geral, é isso que acontece. Então, assim, as pessoas de classe média, classe baixa, particularmente as pessoas de classe baixa, muitas delas escolhem o crack pelo preço. Mas existem as outras, que já eram usuários de droga, que acabam escolhendo o crack pelo prazer e pelo preço também, né? Porque também a fácil acessibilidade é uma influência que acontece no uso de drogas. É como a gente com álcool, né? Mas agora, e essa faixa etária que me espanta? Será que eu que sou mal informada e não imaginava que uma pessoa de 70, 80 anos... Porque se é consumidor de drogas já com 70, 80 anos... começou a consumir tarde, porque se o crack mata em 5 anos, não é? Essa é uma... Mais ou menos isso, assim, isso foi uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo. Começou a fumar crack agora, então, se tem 80 anos, o vício começou há pouco tempo, porque não morreu ainda. Sim, o que aconteceu é que, assim, o crack começou há pouco tempo, né? E há mais pouco tempo ainda, os traficantes estão privilegiando a venda de crack à venda de cocaína. Mas essas pessoas, então, já eram... Já usavam drogas, né? Normalmente, a escala qual é? Começa achando que a maconha é tudo bem, é isso? A escala é mais ou menos assim. Essa teoria da porta de entrada, assim, qual é a droga que leva a outras drogas, isso é uma coisa meio questionável. Mas, normalmente, a escala é assim. Começa com o álcool, do álcool para o tabaco, do tabaco para a maconha, da maconha para a cocaína, da cocaína para o crack. Assim, claro que isso não é uma coisa de 100%. Tem gente que para na cocaína. Sem dúvida, tem gente que para na maconha, tem gente que vai direto do tabaco para a cocaína, tem gente que não passa pelo tabaco, tem gente que fica na maconha, tem gente que vai direto para o crack. Mas existe algum estudo que diz por que essas pessoas assim de idade entraram nesse vício agora? Em geral é isso, assim, o que a gente tem de indícios, porque não tem um estudo falando sobre essa população. Será que é solidão? Algumas pessoas... seguramente sim, né? Solidão, abandono da família, desespero por ter parado de trabalhar, quer dizer, as características de uma pessoa que fuma, independente da idade... existem estudos que comprovam por que determinadas pessoas acima de 40 anos acabam se envolvendo com álcool. O que acontece que dificulta muito você fazer esse tipo de estudo com crack, tá? Assim, a prevalência de uso de crack na população brasileira, assim, quantos % da população brasileira usa crack? Alguma coisa em torno de 2 a 3% da população brasileira usa crack, tá? Se você pega o segmento das pessoas que usam crack de 50 a 70 anos, é infinitamente menor. Para você fazer um estudo de uma amostra populacional, é um estudo estratificado. Então, assim, é difícil de você conseguir pegar um extrato tão pequeno da população e estudar os motivos pelos quais eles estão usando crack. Para quem está escutando a gente, tem alguém na família? Cura não tem. Assim, dependência de drogas não tem cura. Tem tratamento. Assim, por que eu estou dizendo que não tem cura? Como diabetes, uma doença crônica, com tendência a recaídas. Então, assim, pessoa uma vez doente de dependência de drogas, ela sempre será doente de dependência de droga. Qualquer droga, assim, tabaco, crack, o que for, sempre será. Sempre terá um risco de recair e não pode nem encostar em droga nenhuma.
Agora, tem tratamento. Uma pessoa que está com um problema com crack agora, ela não precisa ficar com esse problema para o resto da vida. De jeito nenhum. É um tratamento além de psiquiátrico e ajuda da família, tudo químico também? Tudo. Químico, assim, Quer dizer, quando se interna, faz um choque de... Em geral, exatamente. Assim, o tripé, assim, por que as pessoas ficam doentes de dependência de droga? É uma doença biopsicossocial. Existe uma questão biológica, quando você usa uma droga, o seu cérebro se modifica e você fica com o cérebro doente. Uma questão psicológica, então assim, tem situações que te levam a consumir o crack, quando você se sente sozinho, ou quando você passa por perto da favela que você comprava, essas coisas fazem com que você tenha desejo, e social, então assim, o apoio social, o suporte da família pode fazer toda a diferença. Se você não tem apoio nenhum, se você mora no meio de uma favela, a chance de você vir a ser dependente de crack, do lado de uma boca que vende crack, é maior do que se você mora num lugar em que isso não é aceitável. Eu fico, a senhora sabe que eu fico, assim, olhando, né, para esse segmento, eu tenho muita pena. Mas eu acho que a gente fez, inclusive, essa matéria por conta de alertar que as pessoas precisam de ajuda, né? Você não pode abandonar alguém numa situação dessa, né? A pessoa tem que, por mais difícil às vezes que seja para quem está do lado, não entender isso, pegar na mão e tentar trazer de volta, né? Eu acho que a sensação é essa, trazer de volta para um mundo mais, às vezes nem tão bom quanto esse da sensação, né? Do prazer, porque você esquece de tudo, esquece dos problemas, como diz o Gilberto ali, ele se acha muito poderoso, pode tudo, teoricamente mais feliz, mas sem nenhuma saída, né, para a vida. Eu vou te dizer, droga é bom, crack é bom, mas a vida de um dependente de drogas é horrível. Assim, quem acha que as pessoas que usam drogas continuamente, que ficam dependentes de droga, fazem isso por causa do prazer, está enganado. Assim, dependente de droga sofre muito pela falta da droga. É uma pessoa que se estressa por muito pouco. Qualquer coisa leva a um estresse gigantesco, assim. A reatividade... A reação da coisa doméstica, o abuso, o bater, a agressão, ela vem muito em cima disso tudo. Mas a gente precisa de ajuda. Queria muito te agradecer, Clarice, obrigada por ter vindo, viu? Toma o seu café aí. Muito obrigada, querida. Bem-vinda, viu?